Bom dia, graça e paz. Eu decidi gravar esses vídeos curtos e vou postar no YouTube. Então, compartilha, inscreva-se. Toda semana eu devo estar postando um vídeo sobre algo relevante à igreja, relevante à vida. E eu queria dividir um pouco disso com você. E hoje eu queria falar sobre a tal da hipergraça, power graça, mega graça, super graça, que hoje acontece dentro de algumas igrejas. O Senhor nos deu a graça, mas Ele não nos exime de nenhuma responsabilidade. O Senhor Jesus, Ele veio para cumprir as leis. O Senhor Jesus veio para dar continuidade, para mostrar que é possível viver uma vida saudável, feliz, obedecendo ao que Deus mandou fazer. A graça não te exime de responsabilidades, como eu falei. A graça não te exime de cumprir princípios. Princípios ainda é honrar pai e mãe. Princípios ainda são dizimar e ofertar. Princípio ainda são amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso ainda é princípio. O problema é que muitos acham que por nós estarmos vivendo em tempo de graça, não precisamos ter responsabilidades. Não, porque agora Jesus é comigo, então eu posso viver uma vida feliz do jeito que eu quero. Não, você não foi chamado. Quando você aceitou Jesus, você não foi chamado para viver do seu jeito. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que, você tem que largar tudo que você está fazendo, largar o que você está fazendo, largar o que você está fazendo e continuar, e caminhar, e me seguir, e fazer o que eu faço. A Bíblia é muito clara quando Paulo fala que não sou eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. Você não tem mais direito de viver a sua vida. Um amigo fala que você não tem mais direito de ser quem você é, e não tem mesmo. Por quê? Porque Cristo vive em você. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque você hoje vive as narrativas, as normativas que a Bíblia te passa para viver. Se você ainda vive do jeito que você acha que deve viver, você não está vivendo de acordo com o que a palavra fala. Dura essa palavra, sim, dura essa palavra. E muitos foram saindo e os discípulos perguntam para Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Não, Senhor, nós vamos ficar contigo, porque tu tens as palavras de vida eterna. A graça não veio, como diz o meu pastor, te dar um cheque em branco para você continuar pecando. Pecado ainda é pecado. Aquilo que não agrada a Deus ainda é pecado. Aquilo que te afasta de Deus ainda é pecado. Pecado ainda é pecado. O problema é que estão usando a graça para esconder, para abafar, para mascarar o pecado. E a igreja não tem mudado. As pessoas, não estou falando a igreja de uma forma denominacional, eu estou falando nós, pessoas, porque a Bíblia diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então a mudança começa em mim, a mudança começa em você, a transformação de todo um contexto religioso começa em nós. Então, meu irmão, eu falei sobre isso num dos vídeos e comentei isso numa reunião que eu participei, que o maior problema hoje é que a igreja está muito racional. A igreja não está vivendo mais o espiritual. O apóstolo Paulo fala assim, que nós devemos entregar o nosso culto racional, mas eu preciso entender o contexto desse racional. Eu preciso entender o contexto disso que Paulo está falando. Nós precisamos sim ter uma vida espiritual, porque você é espiritual. A Bíblia diz em João que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a tua vida cristã não é uma vida racional. A tua vida cristã é uma vida espiritual. E espiritualmente que você vai discernir, o que é ou não princípio. Se você desejar viver uma vida racional e discernir o que é de Deus, você não vai conseguir.
Porque o que é de Deus não se decide na carne e não se decide na alma. O que é de Deus se decide no espírito. Então, a graça, o amor, a misericórdia de Deus não se decide pela carne ou pela alma, mas sim pelo espírito. O problema hoje é que a igreja, para mim, realmente está muito racional e pouco espiritual. Não entendendo e recebendo o que é de Deus. Abusando da graça. Vivendo a vida do jeito que quer, da forma que quer. E Deus tem que me abençoar. Talvez esteja na hora de mudarmos a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Quero terminar falando algo que Deus tem falado comigo há algum tempo. As armas que você está usando hoje talvez não sejam mais necessárias para você continuar lutando. Deixa eu explicar. No tempo medieval, usava-se espada, usava-se lança, usava-se escudo numa guerra. Hoje, será que essas armas elas são úteis para uma guerra? Se nós formos para uma guerra hoje usando espada, lança, escudo, nós vamos conseguir sobreviver? Com certeza não. Pastor, que tipo de arma eu devo usar? Não sei. A palavra de Deus fala em Efésios sobre as armas espirituais. E eu quero te falar algo. Mude suas armas. Saia do racional, entre no espiritual. Entre algo que Deus tem para a sua vida. Que eu tenho certeza que você vai viver e entender a graça de uma forma diferente. Não esquece de dar o sininho. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E toda semana eu quero estar postando um vídeo novo para dividir com você. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Que essa semana seja próspera e que o de repente de Deus aconteça sobre você. Graça e paz.